Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de terça-feira. E hoje, dia 13 de maio de 2025. Que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor, juntos mais uma vez para degustarmos, da palavra do Senhor. E também estarmos fazendo a oração da fé. Quero te convidar que você fique até o final dessa programação e no final nós vamos fazer a oração intercessória e eu acredito que Deus vai te abençoar nesta tarde de terça-feira. Não é coincidência, mas é providência de Deus de estarmos juntos aqui mais uma vez. Não foi à toa que você chegou aqui nessa programação. Eu acredito que Deus tem bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus tem bênção para nós nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui no meu nome, nem no nome de homem algum, mas estamos em nome de Jesus. Ele sim é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É Ele que venceu a morte, é Ele que venceu Satanás, é Ele que venceu para nos dar vitória. E hoje estamos aqui, vivendo esta graça, sendo abençoado pelo sacrifício de Cristo. Hoje, olha que maravilha, nós pensarmos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que privilégio, não tem mais condenação. Para o diabo, que pecou contra Deus lá no céu, para ele não tem salvação. Agora, para nós, graças à graça de Deus, graças à graça de Deus que é Jesus, nós temos a redenção, nós temos a salvação e através de Jesus nós somos salvos, somos família de Deus. Olha que maravilha, né? E muitas das vezes o inimigo tem tentado te acusar, se o inimigo aí tem tentado te acusar das suas falhas, dos seus erros, olha, o segredo é você resistir ele e dizer, olha, Satanás, eu posso ter falhado, eu posso ter pecado, mas eu vou me arrepender, vou pedir misericórdia e Jesus, e Deus vai me perdoar através de Jesus. Então temos esta graça, temos Jesus ao nosso favor. Agora o inimigo ele tenta de nos acusar, nos entristecer, nos colocar para baixo, mas temos Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Ele intercede por nós, ele experimentou na pele o que é ser humano, o que é ser um ser humano, ele compadece das nossas fraquezas. E outra coisa que eu quero dizer para nós nessa tarde, olha, a Bíblia diz que o Senhor tem cuidado de nós. Você sabia que Deus cuida de você? Falamos nesta manhã sobre que Deus vê todas as coisas. Tudo conhece. Antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele tudo sabe. Ele vê o nosso deitar, o nosso levantar, Ele conhece as nossas ações. E mais, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos passos, tudo que pensamos, que planejamos, tudo que passamos, Deus tudo conhece. A gente observa isso lendo o Salmo 139, que antes de sermos formados, Deus já conhecia a nossa história. Que maravilha, né? Nós servimos um Deus que tudo conhece, que tudo sabe, que tem todo o poder. Agora, a palavra nos diz aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim, lançando sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, lançando sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha que maravilha. Irmãos, na nossa vida, nós não precisamos ficar preocupados. Sempre eu falo isso com os irmãos, porque existe muitas pessoas ansiosas
E nós precisamos vencer essa ansiedade. Lançar as ansiedades sobre Deus exige ação, irmãos. É ação, exige ação. Não, nós não, olha, existe ação não passivamente, ó, não se submeta à circunstância. Não, irmãos, não se submeta, não aceite essa circunstância que quer deixar você desesperado, preocupado. Mas ao Senhor que controla a circunstância. Você entendeu? Olha, não se submeta à circunstância, mas se submeta ao Senhor que controla a circunstância. A nossa vida está nas mãos dele, por isso que devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Não devemos aceitar o que a vida quer nos impor passivamente. Não, vou aceitar. Não. Mas você deve resistir o diabo, como eu já falei aqui, a Bíblia nos ensina, e muitas circunstâncias que fogem do seu controle, não aceite aquela circunstância te dominar, não aceite o medo te dominar, não aceite a circunstância dominar a sua vida a ponto de você ficar ansioso e ansiosa, desesperado, né, roendo unha, aquela aflição. Olha só, mas se submeta não à circunstância, mas se submeta a Deus, né? Se submeta a Deus, que é o Senhor da circunstância. É o Senhor que controla as circunstâncias. Por isso que devemos deixar Deus ser o Senhor da nossa história. O Senhor deve ser Deus na minha vida financeira, no meu casamento, na minha família, no meu emprego, em todas as áreas da minha vida. O Senhor deve ser Deus, deve ser o Senhor da minha vida. Então, tem muitas pessoas que aceitam, muitas das vezes, a circunstância que está passando, porque todos passamos, ela aceita passivamente aquela circunstância tomar conta da vida dela. Aí vem a preocupação, o desespero, né? O medo se vai dar certo ou não. O medo de amanhã. Não tenha medo. Olha só, olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade, aquela preocupação, aqueles pensamentos, o que vai ser, o que vai acontecer. Você pode ter recebido um diagnóstico terrível. Você pode ter recebido um diagnóstico médico não muito bom, terrível, né, que preocupa. Mas lança sobre o Senhor. Muitas das vezes, se a gente ficar focado ali na doença, irmãos, as coisas só pioram. Lógico, temos que correr atrás, tratar o que o homem puder fazer. Você deve se submeter, deixa fazer. Preciso fazer uma cirurgia? Deus vai passar com você. Faça a cirurgia. Mas aquilo que o homem não conseguir fazer, aí é coisa para Deus. Então não adianta eu ficar preocupado com as coisas que vão acontecer, que dias que ainda nem sei se eu vou chegar lá, e ficar preocupado. Não muda a situação, não muda a história. Deus está falando conosco, né, há alguns dias sobre esse assunto. A gente às vezes quer falar outra palavra, mas Deus quer que nós aprendemos, irmãos, a confiar nele, né? Lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade exige nós agirmos. Não adianta eu ficar, né, lamentando, lastimando, aceitando aquela ansiedade tomar conta da minha vida passivamente, sem agir. Isso não muda nada, irmãos. Mas nós devemos lançar sobre o Senhor, lançar ação, vamos agir, lançar sobre ele a nossa ansiedade. Por quê? Né? Olha, não devemos, como eu disse aqui, não devemos nos submeter à ansiedade que venha controlar a nossa vida, mas ao contrário, devemos nos submeter a Deus, ao Senhor, né? Devemos deixar o Deus da circunstância, o Deus que controla a circunstância, agir. A Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos, preocupados pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Eu já tenho mal para nós enfrentar. Ainda vou ficar preocupado com amanhã. Amanhã eu nem sei se eu estou aqui. Então precisamos aprender isso e a Bíblia nos ensina. Olha só,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Olha só por quê, irmãos. Por que nós devemos fazer isso? Porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Olha só. Vou lançar sobre ele as minhas preocupações, as minhas ansiedades. Por quê? Eu tenho um Deus que cuida de mim. Você tem um Deus que cuida de você, irmãos. Né? Sozinho, com certeza, nós não suportamos as preocupações, tensões, lutas diárias que nós enfrentamos, né? Mas quando nós confiamos no Senhor, a nossa vida completamente ao Senhor, irmãos, nós conseguimos ter paz no meio da tormenta. É uma coisa que só crente pode experimentar. É uma coisa que só pessoa que lança ansiedade sobre o Senhor, as preocupações sobre Ele, que pode experimentar tranquilidade, paz no meio das tribulações. Isso é uma especialidade de Jesus, né? No meio das tribulações, no meio da adversidade, Jesus chegava, a gente vê o ministério de Jesus e mudava a situação. Mudava. Aonde havia morte, Jesus trazia vida. Aonde havia ali enfermidade, Jesus trazia a cura. Aonde tinha ali problemas, né? Problemas, Jesus vinha e trazia a vitória. E ele não mudou, irmãos, né? Ele não mudou. Ele não mudou, devemos confiar nele, né? Às vezes pensamos que a luta, né? Às vezes nós pensamos que a luta que nós estamos passando vai nos vencer. Vai nos vencer, vai nos derrotar. Vai, né, naufragar o nosso barquinho, o nosso barquinho que é a nossa fé. Mas quando lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, quando cremos na palavra que Ele tem cuidado de nós, irmãos, com certeza nós temos ânimo, nós confiamos, nós sabemos que a nossa circunstância, que todas as circunstâncias estão no controle de Deus e sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que Deus está no controle. O mesmo Deus que permite a tempestade é o mesmo Deus que vai acalmar essa tempestade. É o mesmo Deus que vai mudar essa situação. Lembra da vida de Jó? Deus permitiu que o inimigo tocasse tudo que Jó tinha. Mas no final, o mesmo Deus que permitiu, né, aquela situação terrível na vida de Jó, foi o mesmo Deus que mudou o cativeiro de Jó, né, e deu tudo em dobro para ele. É o Deus que está no controle da circunstância. Ele está no controle da saúde. Ele está no controle da prosperidade. Ele está no controle de todas as áreas, irmãos. Então nós precisamos lançar sobre ele a nossa ansiedade e crer que ele tem cuidado de vós. Tá aqui ó, em 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você crê que Deus tem cuidado de vocês? Você que está me ouvindo nesta tarde, você crê que Deus tem cuidado de você? Então lança sobre ele as preocupações, os problemas. Lança sobre ele. É o Deus da circunstância. É o Deus que muda a circunstância. É Deus que pode mudar, ele controla qualquer circunstância. Para Deus não tem uma situação que ele não pode mudar. Não tem uma situação que Deus não possa agir, não. Aqui Deus não consegue agir. Aqui Deus não tem poder. Não, irmãos. Ao contrário. O homem é limitado. A medicina, a ciência, tudo é limitado. A mente do homem é limitado, mas servimos um Deus ilimitado. Um Deus que tem todo o poder. Então, nesta tarde, toma posse. Aprenda a confiar no Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, porque Ele tem cuidado de vós. Olha só, Deus tem cuidado. O que é cuidar? É estar ali presente. É estar ali te guardando, né, de situações.
É estar provendo. Deus cuida, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso sustentador. Né? Ele tem cuidado. É como, já viu quando o pai ou mesmo a babá cuida de uma criança? Ela alimenta, dá água, troca a fralda, né? Quando é uma criança, né? Ali vigia para a criança não pôr a mão na tomada, toma cuidado para a criança não machucar, e assim, assim é Deus, irmãos. Mas nós já não somos mais meninos, né? Mas mesmo assim, Ele cuida de nós, Ele provê o alimento, Ele provê a nossa roupa, Ele provê a saúde, porque Ele tem todo o poder. Ele cuida. E coisa boa é ser cuidado por Deus. Ele cuida direitinho. Ele cuida da maneira certa. Ele não mima ninguém, viu? Deus não mima ninguém. Isso eu sei. Né? Não, ele vai mimar. Não. Ele cuida da maneira correta. Ele cuida da maneira certa. Ele cuida da maneira que é melhor para nós. Até mesmo as lutas, tribulações que passamos, muitas das vezes, eu já falei isso para os irmãos, é necessário. Todas as circunstâncias que Deus permite na nossa vida é para o nosso bem. A Bíblia mesmo diz que todas as coisas contribuem, todas, coisas boas, coisas ruins, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Porque tem pessoas que acham que só coisa boa, né? Só coisa boa que é necessário na nossa vida, mas eu já mostrei isso biblicamente várias vezes, que até as coisas que parecem ruins para nós contribuem para o nosso bem. Talvez para nós é um sofrimento, para nós é é um espinho na carne, mas é necessário. Já falei sobre esse assunto de Paulo, do apóstolo Paulo, sobre o espinho. Era necessário. E na nossa vida também não é diferente. Às vezes tem um espinho que nos incomoda. Situação, alguma coisa que muitas das vezes nós oramos e o Senhor não tira aquele espinho. Por quê? É necessário, Deus sabe. A Bíblia não diz que Ele conhece de longe. Ele entende os nossos pensamentos. De longe Ele vê o nosso assentar, o nosso levantar. Antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele sabe de tudo. Então, esse Deus que tudo sabe, que tudo conhece, até mesmo quando Ele permite algo que para nós nós achamos ruim, algo que incomoda, né? Mas é necessário, porque os propósitos de Deus são eternos, irmãos. Os propósitos de Deus são eternos. Né? Muitas das vezes nós enxergamos só essa vida que é um vapor, passa rápido. Mas os propósitos de Deus para a nossa vida são eternos. Então você pode descansar. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos fazer a oração da fé? Vamos neste momento, estou aqui com um caderno de oração nas minhas mãos, e neste momento estaremos fazendo a oração intercessória. E você ore comigo. Vamos unir a nossa fé. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui uma vez mais. Agora, Senhor, nesta tarde desta terça-feira, e hoje 13, Senhor, 13 de maio de 2025, estamos aqui nesta tarde de bênção em seu lar. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Estivemos pela madrugada, pela manhã, juntamente com os nossos irmãos, e voltamos aqui nesta tarde. Que, Senhor, esta programação possa ser uma bênção, possa ser bênção na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor possa, Senhor, nesta tarde, estender as tuas mãos que curam, as mãos que saram, as mãos que salvam, as mãos que libertam, sobre a vida dos irmãos. Visita os lares, visita as famílias, visita o coração deste irmão, desta irmã. Visita, Senhor, meu Deus, cada situação que precisa, Senhor, de uma provisão, de um milagre, de uma ação do Espírito Santo. Senhor, nós falamos aqui sobre lançar
toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda, Pai, a praticarmos esse versículo, a confiarmos no Senhor, a acreditar no Senhor, que é o Deus que controla as circunstâncias. Nós muitas das vezes perdemos o controle das circunstâncias, mas o Senhor não perde, porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. E eu quero apresentar os nossos irmãos, que está aqui os pedidos de oração, os nomes que foram passados para nós. Eu quero apresentar diante do Senhor todos esses pedidos, Pai. Que o Senhor possa visitar a cada um dos teus filhos e filhas, o lar, família, os casais, filhos, netos, Pai, a vida espiritual, vida conjugal, familiar, meu Pai, as finanças, vida financeira, Deus, Pai, no nome de Jesus, vida espiritual, eu quero colocar todos diante do Senhor e suplicar a tua bênção, a tua graça, o teu favor sobre a vida de cada ouvinte nosso. Senhor, tenha misericórdia. Vá de encontro ao teu filho. Vá de encontro à tua filha. Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, de uma forma especial nesta tarde, todos que estão ligadinhos conosco, Pai. Que seja uma tarde de cura, de libertação, de milagres. Que o Senhor possa tocar do alto da cabeça às plantas dos pés. Que o Senhor possa dar vitória para os nossos irmãos e irmãs. Ó Espírito Santo, tende liberdade nesta tarde. Ó Espírito Santo, vai visitando os corações que estão acompanhando esta oração. Traz a paz, traz a alegria, traz, ó Espírito Santo, a convicção que somos filhos de Deus, que pela fé estamos salvos, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Senhor, nos dá essa convicção, que possamos nos alegrar na presença do Senhor, que possamos viver, ó Pai, o Evangelho como ele é. Senhor, é no nome de Jesus que eu oro e no nome de Jesus que eu te agradeço. Visita esses pedidos de oração, visita esses nomes que foram passados para nós. Senhor, essa é a minha oração, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Toma posse da tua vitória, da tua bênção, lança a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele cuida de você. Ele cuida de todos nós. Amém? Que Deus possa dar a vocês uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Que a presença do Senhor esteja com vocês aí aonde vocês estiverem. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Se Deus permitir, voltamos às 0 horas, na oração da madrugada, e vocês é o nosso convidado. Amém? Ficam todos com Deus e até lá, às 0 horas, se assim o Senhor permitir.